gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo Fashion. Eu sou a Duda Preto. E eu sou a Tami Cecim. E hoje a gente veio contar uma história muito legal pra você. O que a gente vai falar, amiga? A gente vai falar sobre a história super controversa de Coco Chanel. Eu não sei por onde começar. Quando eu comecei a fazer esse roteiro, eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa mulher tem muito conteúdo para 50 minutos. Como que a gente vai falar sobre tudo? Me conta, então, antes da gente começar, qual foi a sua primeira impressão da Chanel, quando você conheceu a marca? O que você pensou? Como foi como que você conheceu a marca, você lembra? Cara, eu conheci a marca de fato, assim, quando eu entrei na faculdade. É engraçado, né? Que eu realmente falei assim, liguei o nome à pessoa, assim, sabe? Que foi naquele desfile do Carrossel. Uhum. Foi ali que eu liguei o nome à pessoa, que já não era um desfile dela, né? Sim. Já era um desfile do Carl, mas, tipo assim, foi quando eu tive a curiosidade de saber sobre ela. E aí você, na primeira aula 1 de História da Moda, é saber sobre ela, né? Foi uma história, tipo, muito diferente, porque, assim, eu conheci a Chanel, antes de entrar na faculdade, como aquela marca das peruas, das mulheres ricas, que só tem bolsa cara, que não tem porquê, não justifica o preço das roupas. Porque antigamente, hoje em dia mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Mas antigamente tinha isso, né? Falou assim, como que você paga 50 mil numa bolsa? Tipo assim, nossa, a bolsa de 500 reais faz a mesma coisa que a de 50 mil, não sei o quê. Então eu tinha muito essa visão, esse nariz torcido pra marca, e aí quando eu entrei, que eu entendi tudo que era a marca, aí foi como se abrisse um leque de possibilidades na minha cabeça. Então, assim, eu lembro eu tenho um carinho grande, porque eu lembro que foi a marca que eu tive essa virada de chaves, virada de visão, assim, sabe? Entre uma coisa e outra, entre um mundo né? e outro, foi. Eu também, acho que foi a Chanel, porque assim, quando eu vi a história dela, que eu comecei a estudar a história dela, que eu me deparei com a história do Christian Dior. No meio da história dela, surgiu o nome do Christian Dior, porque ela ficou um tempo afastada, né? Sim. E aí, quando ela voltou, ela tinha um concorrente. Aí eu falei, ué, como assim? Existiu um concorrente pra ela na época, e foi quando... Aí, quando eu cheguei em Christian Dior, que eu fui chegando em outros nomes, então ela foi a primeira pessoa que me abriu a porta, assim, pra eu me interessar, porque até então eu gostava de moda, mas história da moda era uma coisa distante pra mim. E é legal que assim, a gente começa a estudar e a gente começa a ver também as fofoquinhas, sabe? Menina, olha, eu tava... E tem tanta fofoquinha. Meu Deus! Né? Meu Deus, como tem fofoca a vida dessa mulher? E assim, a gente vê que ela era uma mulher que nem a gente, assim, sabe? Que lá na ela época... tinha muito problema. E que lá na época ela tinha uma rivalidade grande com a Elsa Schiaparelli, muito! né? Outra pessoa que trombou na história dela, assim, né? E a Chanel tinha um ego do tamanho do mundo, né? Tinha, muita vaidade. Tenha, que ela não me ouça, mas ela tinha uma vaidade. E eu acho que muita coisa se justifica, e aí a gente já dando abrangendo o tema para os dias atuais, muita coisa se justifica também na história da Chanel, quando a gente fala que ela tinha um ego muito grande. O ego atrapalha muito a jornada de uma pessoa, de um profissional, não importa o tempo, porque você deixa o seu ego falar mais alto do que você, e isso, né, acaba criando muitos estereótipos. A Chanel, obviamente, ela teve um ponto a favor dela, porque ela era quem ela é, né, meu amor? Então, tipo assim, ela era uma mulher muito corajosa, muito e diferente, né? Muito à frente do tempo. Ela tinha uma visão muito inovadora, ela acreditava muito e ela tinha coragem de lutar, de fazer. Só que daí é aquilo que a gente só tinha ela, né? Tinha um mar azul, né? Quando ela chegou, né? Tinha um mar azul, tinha uma demanda reprimida, que é o que a gente fala. Porque só fazia roupa pra homem. Não, só fazia roupa pra homem, ou aquelas roupas, né? Espalhafatosa, uma moda, assim, tipo assim, que já não cabia mais dentro daquelas mulheres. Estavam, assim, tentando revolucionar, mas só tinha aquele tanto de saia, com aquele tanto de anágua, com aquele tanto de trem. E também eu acho que além disso, né, das peças físicas em si, tinha o fato também de ter todo aquele ambiente mais conservador. Sim. Eu acho que ela não foi inovadora só no fato das peças, mas nas coisas que ela acreditava, que ela lutava, o que ela falava, o negócio da mulher usar
calça não é simplesmente uma mulher pôr a calça, mas tudo que tá em volta daquilo, né? É igual ela colocar alça na bolsa, né? Bolso Tipo, nas roupas femininas. Bolso nas roupas, então eu me lembro que ela colocou a alça, e a justificativa dela falou assim: eu não aguento segurar essa bolsa. Ninguém aguenta. Entendeu? Então, tipo assim, ela também ia muito pro lado da praticidade Sim. das coisas, né? Com certeza. Acho que foi o que mais guiou o trabalho dela, foi essa parte utilitária, né? Utilitária, com certeza. E uma coisa muito importante pra falar desse episódio, porque aqui no Papo Fashion é assim que a gente trabalha. A gente tem um tema, a gente tem um roteiro, mas a gente não segue. A gente gosta de falar do jeito que a gente fala, tá? A gente vai atropelando as coisas. Mas no início do episódio, eu queria ter falado pra vocês que esse episódio não é pra idolatrar a Chanel, é pra trazer a realidade, né, de como ela é vista na história da moda. E que nem a gente já falou um pouquinho aqui mesmo, né, amiga, que ela era uma pessoa normal, ela teve altos e baixos, ela teve acertos e erros na carreira, ela foi uma pessoa e a gente vai trazer pra vocês, entendeu? Chanel, acho que é a pessoa que teve mais filmes, amiga, nos últimos anos. Meu Deus, como o povo gosta de fazer. Eu acho que foi uma pessoa que também teve muita visibilidade. Eu acho que foi uma pessoa da área da moda que conseguiu ser muito vista, lembrada por gerações e gerações. Porque quando a gente fala de outros nomes, foram até maiores, mas talvez mais datados. Então, eu tenho uma pergunta sobre isso, que eu queria saber a sua opinião. Eu sempre acho que a história da Chanel é mais contada e mais comentada do que estilistas que eu, Tami, considero maior do que ela, que eu acho que a história é mais robusta, importante na história da moda do que a dela, não que a dela não seja. Mas eu sempre acho que a Chanel foi mais documentada por causa da vida amorosa dela. Pode ser. Porque a vida amorosa dela era um caos absoluto, né? Ela era uma mulher livre. Ela era uma mulher livre e, ao mesmo tempo, ela era uma mulher que queria ser aceita, queria casar, ela queria esse, sabe, esse formatinho de família ali. Só que ela nunca achou esse homem pra fazer isso por ela, né, amiga? Ela tinha muitos homens ali e aí teve não assumiram, né? Teve o grande lá. amor da vida. É o boy? É, o boy. Né, que morreu num acidente. Mas nenhum pegou na mão e falou: vamos casar, vamos construir uma família, montar uma casinha e tudo mais. Eu acho que por esse lado, assim, a história dela sempre é mais, porque tudo que você topa na história da Chanel tem um homem envolvido. Tem, assim, ele tem um lugar de protagonismo na história dela, né? Sabe? E eu acho que por isso a história dela é mais documentada. Pode ser, assim, né? Não, na minha visão, né? Não que sei. daí as pessoas tinham mais curiosidade, sabe? De ver como que era a vida dela, de saber o que ela estava fazendo. Pode ser, eu acho que é uma teoria bem forte. Eu tenho essa teoria, eu sempre tive essa teoria com relação à vida dela e com relação à vida da princesa Diana. Eu sempre achei isso. Óbvio que a Diana era a Diana e não sei o quê, mas, cara, ela tinha uma vida tão maravilhosa, ela fez tantos projetos lindos, sociais e tudo mais, mas a vida dela, ela gira em torno ali do Charles, como se só tivesse existido aquilo ali. E tem mais uma que eu incluiria nessa lista, a Jack Kennedy. Com certeza! Meu Deus, a Jack Kennedy tem uma história tão fabulosa, essa mulher. Ela foi um ícone de moda tão importante, mas tudo dela gira em torno do Kennedy. Tudo. Pronto, acabou. Tudo, você não consegue topar na história dela um parágrafo que não seja porque, né? E aí ali no meio da história dela tem a Marilyn, né? Tem. Que é outra pessoa também que tinha uma vida amorosa super conturbada. Então, tipo assim, que era muito cuidada, vigiada né? e tudo muito mais. Paparazzi. Mas pelo lado amoroso, não pela informação de moda, né? Ou pela música. Pela música, ela era atriz também, né? Pelo que ela fazia, não era muito pela habilidade dela, mas pelo fuxico da vida amorosa ali. Né? Esses fuxiquinhos aí levaram elas a ter a história particular da vida delas era mais importante do que a história profissional. Deu visibilidade pra marca, pro trabalho. Bom, vamos começar. Agora que a gente tá começando, tá, gente? Começar a falar de Coco Chanel, a gente começa falando que ela nasceu em 1883 na França e ela tinha uma mãe doente, um pai ausente e quando a mãe dela morreu, o pai mandou elas para um convento, não foi? Era ela, 2 irmãs, eu acho. Era ela e 2 irmãs. Ela tinha os irmãos, o pai ficou com os irmãos e mandou elas para um convento. E aí... Porque eu lembro assim, né? Homem pode trabalhar no campo, as mulheres não ele podem. mandou pro convento, então, porque para ajudar ali, diminuir as despesas, gastos. Né? E a minha primeira teoria desse negócio de família dela vem desse ponto.
porque ela mentia muito nessa época, né? Sobre a história Sobre a dela. história dela, que o pai dela estava na guerra, que a mãe dela isso, que a mãe dela era enfermeira, e ela criava muitas teorias para não falar que ela tinha sido abandonada ali, né? Ela Uhum. não aceitava esse Sim, abandono, ela é nunca lidou verdade. muito bem com esse abandono. Então, por isso que eu acho que ela sempre quis ter essa família margarina aí, e faz total sentido, eu ia querer se fosse ela. Então ela aprendeu a costura no convento, ela aprendeu disciplina, repetição, né? E aquilo ali era uma maneira, né, dela se ocupar. Não sei se a mãe da Chanel fazia isso, não me lembro de ter lido isso em nenhum lugar, Uhum. mas eu acho que a dureza que a Chanel era, porque ela era uma mulher dura, né? Forte. Ela era forte, ela era firme, mas isso é fruto de, assim, de um talento que foi trabalhado na infância, Eu né? acho assim, foi uma coisa que ela foi obrigada a ser. Ela foi obrigada a ser. Ela foi obrigada a ser. Bom, as inovações que mudaram a moda feminina. Em 1920, a gente teve uma ruptura total com a popularização do Little Black Dress. A Vogue chamou de Chanel Forte, que é aquela uma comparação com Tom Ford, né, amiga? Que era aquele O vestido, basiquinho. Como que é, né? o O tubinho, tubinho. o tubinho de hoje Tubinho em dia. O preto. tubinho morreu, né? Não sei se vocês estão sabendo, vocês foram convidadas pro velório. Porque tem 2 anos que eu tô procurando um tubinho e eu não acho mais. Tubinho você só encontra agora com milhares de fendas, com tecidos extrema, porque o tubinho original, ele é de alfaiataria, né, amiga? E ele não é colado Ele no não é corpo. colado, ele não é lápis, ele não é que trem a sereia. vácuo, sereia. Não, o tubinho ele é reto. Ele vai desenhar a cintura ali, na cintura ele vai ser um pouquinho mais colado, mas quando ele chega no quadril, ele desce reto, ele não afunila, Ele não marcando embaixo afunila. do bumbum. E outra coisa, ele é justo, ele afunila aqui na cintura, mas ele não é justo, ele não é espartilho, colado. ele é slim, entendeu? Ele desenha a Ele cintura. desenha a cintura, ele não é a vácuo ali no corpo, então ele não se fabrica mais. Eu quero até dar uma dica pra você que tem sua loja aí. Fabrique, porque assim, tubinho, gente, pra gente que trabalha com muitas mulheres, né, nesse âmbito social, a gente fica refém da calça de alfaiataria e da camisa. Às vezes eu quero colocar um macacão utilitário e não acho também, não tá na temporada, mas a gente quer colocar um tubinho e é sempre uma saga. É sempre uma saga, porque eles vêm muito justos, você não consegue deixar ele no social. A Chanel criou aquele lá que era bem, né? Uhum. Tamanho mid, né, amiga, que ele era? Ele era considerado curto, né, Little Black Dress, porque ele era acima do joelho, mas ele não era curtíssimo, não era mini, que nem a gente vê eu achei que ele hoje. era mid, o original era mid, não, então ele era acima do joelho. Ele era acima do joelho, e ele era realmente mas ele tem essa elegância, né? Ele tem realmente, pra ser aquela roupa que ela vai em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Então a ideia dele é ser versátil, né? Tipo, toda mulher precisa ter um pretinho básico, né? Que era o que ela dizia. E essa foi a primeira mensagem forte que ela colocou, né? Ela libertou o corpo feminino, né? Ela tirou a galera daquele vestido, daquela cintura extremamente marcada, daquela, né? Foi ali que ela começou um negócio liberar desse. os excessos. Os excessos, né? E eu acho que é isso que você falou no início, né? Essa praticidade que a Chanel tinha, né? Pra tudo. E com certeza ela deve ter sido um caos, massacrada por causa disso, né? Porque, querendo ou não, ele mostrava muita perna pra época, né, amigo? Uhum. Inclusive tem uma disputa da Chanel com a Elsa Schiaparelli, uma briga ali entre elas, uma fofoca que a Elsa diz que ela que criou a mini saia, enquanto a Chanel diz que foi ela que criou a mini saia. E a gente não sabe quem gente criou não até sabe hoje. quem foi, né? Assim, a invenção que a gente denomina para cada uma delas, assim, com certeza a calça, né, para Chanel, o tweed da Chanel, e o rosa pink da Schiaparelli. Mas a saia é uma coisa que fica ali Fica ali, ninguém sabe quem foi que fez de fato. Porque não tem registro, ninguém sabe qual foi o primeiro desfile que foi, mas a Chanel fala que é dela. Chanel era uma pessoa difícil, não sei. Elsa também não era fácil,
Não. Não era fácil, a gente vai trazer a biografia dela qualquer dia pra vocês, Elas mas tinham um estilo muito diferente. muito diferentes, Enquanto- mas elas tinham as mesmas clientes. Elas tinham as mesmas clientes, mas enquanto a Chanel ela tinha um ar mais tradicional, mais sofisticado, mais elegante, mais sério, mais quieto, assim, mais discreto, a Elsa era mais expansiva, espalhafatosa. Ela era considerada o Salvador Dalí da moda. Ela era meio surrealista, assim, sabe? Salvador Dalí era um dos melhores amigos da Chanel, né? Bom, depois disso, em 1921, a gente teve Perfume, Poder e Dinheiro, que foi a criação do Chanel número 5, que foi criado por um perfumista. Ele disse que deu 5 perfumes para Chanel experimentar e ela escolheu o quinto, por isso ficou o número 5. Mas também diz na biografia dela que é porque ela amava o número 5, né? Sempre foi um número que ela gostou, por isso que ela colocou. Mas o boom mesmo desse perfume foi quando em 1950, até então ela criou ele em 1921, olha isso. Aí as pessoas falam, eu não tô tendo sucesso, eu tenho 10 anos de formada. Não tô tendo sucesso. Em 1950 que esse perfume explodiu. Ela criou em 1921. Que foi quando a Marilyn Monroe usou, tava chegando e perguntaram o que ela tava usando. E ela falou que era Chanel número 5 ou foi quando o que ela usava pra dormir? Eu acho que foi isso. Aí eu só uso 2 gotas de Chanel número 5. Ela não usava mais nada. Ela não usava mais nada, só o Chanel número 5. Aí explodiu, foi quando todo mundo queria esse perfume. Com todo o perdão do mundo, nem acho ele assim o mais cheiroso que tem no mundo. Eu acho, por exemplo, o Mademoiselle da Chanel. Chanel mais cheiroso do que o número 5, mas quem sou eu pra ir contar a história da moda, tá? Isso aqui é só uma opiniãozinha. Mas ela demorou quantos anos? 30, não foi? 30 anos. Quase, ou não sei se chegou a dar 30, mas foi quase 30. 29 anos pra poder ter sucesso. E você aí reclamando que formou ontem, tá reclamando que não tem, tá? Vamos ter um pouquinho de calminha, tá, amore? Bom, depois disso... vou perguntar pra você. Você acha que a Chanel é uma marca de moda ou uma marca de perfume que faz roupa? Marca de moda. Porque ela abrangeu muito e no meio da história dela ficou esse negócio, né? Tipo assim, que tava indo mais pro lado da beleza do que pro lado da moda. Porque ela ampliou muito, eu acho que assim, né? Ela começou com a roupa. Ela foi a primeira a ampliar, amiga? Eu acho que ela, se não foi uma das primeiras. Uma das primeiras. Ou a primeira a ser grande, ampliando, alguma coisa assim nesse sentido. Porque eu acho que ela começou com roupa, depois teve sapato, as bolsas, ela teve os perfumes, teve coleção de joias que ela fez também. Então, ela ficou muito apaixonada, muito obcecada uma época por esse negócio de joias. Então, assim, ela ampliou muito, assim. Então, eu acho que ela, em determinados momentos, assim, muitas pessoas acabaram associando a marca a outros produtos, mas eu não acho que ela perdeu a relevância. Perdeu a relevância. E, assim, numericamente, gente, esses números são desses outros produtos, às vezes significam muito mais do que o volume de roupa vendido dentro de uma marca. Uma curiosidade que eu tenho, que eu nunca parei pra fazer essa análise, amiga, não sei se você já parou pra fazer. Tipo, uma marca que nem Chanel, que nem Louis Vuitton, tal, que as bolsas são muito caras, porque numa marca de moda normal, o carro-chefe normalmente é sempre o vestuário, sapato, bolsa entra como secundário. E nessas marcas, você sabe? Não, No faturamento, o que representa, o que é o carro-chefe do faturamento? Eu imagino o carro-chefe, eu acredito que seja a bolsa por causa do volume, né? E do volume e do valor. E do valor, né? E elas são mais amadas pelo público A, B, C, qualquer que seja, pela bolsa. Muita gente nem sabe, entendeu? Tipo assim, nunca nem quis uma roupa da Chanel, que nem faz parte do estilo, mas a bolsa é muito mais fácil. E depois, assim, se ela botar uma roupa da Chanel, ela vai pagar muito caro, claro que é bem menos do que a bolsa, mas ninguém vai ver, ninguém vai saber. A bolsa é com certeza mais coringa, mas eu sei que, tipo, muitas marcas que não tinham, por exemplo, linha de botê, agora tem. Não tinham linha de maquiagem, agora tem. Todas elas têm. É difícil ter uma marca de luxo hoje que não tem as outras coisinhas ali. Por quê? Porque é o que vende, é o que gira. Não, e aí tem isso, né? Tem essa estratégia financeira. Pra eles ganharem um giro maior, mas a gente já falou em outros episódios também que essa é uma estratégia pra te aproximar da marca. É, de fidelização do cliente. Tanto que a Louis Vuitton... A Louis Vuitton fez café, não foi? Não, sim, era outra coisa. A Louis Vuitton fez toda aquela área de café, toda aquela experiência. Você acha que ela quer vender café? Você acha que ela ganha vendendo café?
Lógico que não, ela quer a experiência do cliente, ela quer mostrar que o cliente precisa estar vinculado à marca. Por quê? Porque ela sentiu que o negócio foi caindo, e é isso que eles fazem. Você vai trocar de pó compacto quantas vezes no ano? Entendeu? Então você precisa daquele pó compacto. E assim, por exemplo, até a Hermès, que ela não vende pra você se você nunca comprou nada na loja. Você não vai conseguir comprar uma bolsa, você vai entrar pelos acessórios. É. Pelo lenço, uma sandália, uma flat, um cinto. cinto, você vai entrar por isso aí, entendeu? Então, e acaba que, assim, esses São periféricos? são gadgets, né? Assim, esses acessórios como um todo, né? Todo esse restante de produto, cara, ele é muito significativo no faturamento da marca. Porque é muito mais significativo do que o giro de bolsa, o giro de roupa, principalmente, E ele é entendeu? eu acho que ele é mais estável também. Ele é mais estável, com certeza, entendeu? E é um produto mais acessível. Você vê que tem shopping que tem só a lojinha de make da Chanel, entendeu? Que, tipo assim, tem a loja de bolsa, mas ela montou uma só da maquiagem, porque faz total sentido, entendeu? Bom, em 1930 teve a Grande Depressão, que aí foi quando a Chanel teve a inspiração, né, de fazer aquelas pérolas falsas, porque até então só existia pérola, entendeu? Quem criou a pérola da Shopee foi Chanel, tá? Em 1930, não existia, tá, amore? Eram pedras não preciosas, ela quis democratizar o luxo. Até porque, ali em 1930, assim, ela já tava ali num período pré-guerra, não foi, amiga? Pré-guerra, então as coisas já não estavam muito boas, né? Aqui que nasceu o contexto do luxo simbólico. Assim, aquele luxo que não é luxo, entendeu? Que as pessoas queriam usar, eu acho, não tenho certeza se foi a mãe do Dali, que ela era muito amiga dele e via a mãe dele usando pérola, ela amava aquilo ali, ela se inspirou para fazer todas essas coisas de pérola. História, não tem essa história? Eu acho que é a mãe dele, se eu não estou enganada, tá? Bom, depois disso, veio a guerra, o silêncio e o dinheiro, que foi quando ela foi embora, né, amiga? Que ela foi embora da França nessa época, não foi? E ela foi embora justamente porque começou a aparecer as ligações dela com o nazismo, né? Que tem muita coisa que ela era nazista. Tem um negócio que ela tem uma história também. Ela só tem um sobrinho, tanto que a herança inteira dela ficou para esse sobrinho, né? Que ele tava como quando sequestra uma pessoa e fica para ela, eu esqueci o nome, de guerra. E ela queria negociar, ela queria o sobrinho dela de volta, tem mesmo, não tem? Tem essa história, refém? Tem essa história. Fizeram o sobrinho de refém, gente, eu tô grávida, desculpa. Fizeram o sobrinho dela, só tem esse sobrinho, ela é apaixonada por ele, a herança ficou todo pra ele, no caso, hoje as acionistas são as 2 filhas que ele tem na Chanel hoje. Eles ainda... E a Chanel também agora acho que é do grupo, né? É do grupo, mas eles são acionistas, entendeu? Eles são acionistas ainda. As filhas dele, né? Porque só ficaram elas. Eu não sei se ele é vivo, esse homem. Não tenho certeza, tá? Mas se tá vivo... Tá virando. Tá vencendo. Se levantar o braço, sobe. Pegaram ele de refém e ela... Aí já fica as 2 histórias. Pegaram ele de refém e aí ela quis negociar, me dar meu sobrinho e falou assim, não, só te dou se você for nossa infiltrada e tudo mais. E tem a história que fala que não existiu essa história. Que ela era apaixonada. Que ela era apaixonada por um soldado, sempre um homem na história da Chanel. E aí ela dava informações, ela era nazista, ela era antissemitista, ela tinha várias coisinhas, ela não era flor que se cheirasse. Né? Mas aí a gente tem essas 2 coisinhas aí, tá? Aí você acredita no que seu coração te mandar. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Chanel fechou todas as lojas. Nessa época que ela foi embora, ela fechou todas as lojas. Em 1947, teve um contrato histórico. Ela recebe 400 mil dólares pelos lucros de guerra. E aí ela se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. Como ela conseguiu esse dinheiro e essa negociação, aí, né,
Fica aí lá aquelas duas histórias que eu te falei. Isso tá muito, né, as histórias que a gente escuta é que tá muito ligada com essa infiltração aí que ela fez, né? Ela era meio infiltrada, ganhou um dinheiro e aí ela ficou rica. Porque nessa época era muita grana. Hoje em dia, né? Uhum. Bom, depois disso, em 1983, entramos na era de Karl Lagerfeld. Foi. Lagerfeld, ele ressuscitou, ele reinterpretou. Eu acho que ele era uma própria extensão da Chanel, assim. Eu acho. Às vezes eu acho que ele era até a Chanel um pouquinho melhor do que a própria Chanel. Porque aquele cara era sensacional. Eu acho, assim. Ele era sensacional. Ele tinha muita visão e ele conseguiu modernizar. Porque, assim, é legal a gente falar que na época, quando ele assumiu, a Chanel tava entrando numa decadência, Uma né? decadência, sim. Ela não tava muito bem Não, a nas Chanel só é pernas, o que a Chanel é hoje, gente, por causa do Karl. por causa do Se trabalho ele que não fez. tivesse entrado, entendeu? Ele não teria feito isso. E essa é a minha principal análise. Assim, eu não sou de estudar muito mais história de marca de luxo. Eu já não acompanho mais tanto. Achei que ficou chato. Achei que é uma troca-troca infinita de estilista, assim. Não, e chegou Você num não momento, consegue acompanhar. Mas eu acho que mais que isso, chegou num momento que parece que a moda parou de evoluir. Ela parou de evoluir, amiga, e parou de fazer sentido, assim, a história e o DNA da marca. Isso parou de fazer sentido. O que faz sentido é o que vende, sabe assim, às vezes eu tenho a sensação também que é o mais do mesmo. Eu não consigo ver o estilista naquilo ali, estilistas que você sabe que é perfeito, mas ele não consegue deixar o DNA dele na marca, porque é uma rotatividade tão grande. Eu acho que agora que a gente teve essa dança das cadeiras, que a gente teve a semana de alta costura. Eu acho que a gente conseguiu começar a ver uma volta, assim, sabe? Porque eu acho que realmente eles estavam com uma coisa muito caricata antes, né? Muito assim, sabe? Você não consegue. Porque antigamente você viu um desfile e você falava assim, não, isso aqui é a cara do Galeano. Não tinha como outra Eu pessoa. achei que, por exemplo, o Matthew Blaze, que é o que tá na Chanel agora, eu acho que ele tá conseguindo redesenhar alguns símbolos da Chanel, que nem da Camélia que ele fez, sabe? Igual eu acho que o Pharrell tá fazendo. tá fazendo um excelente trabalho na Dior? A Dior tá legal também. Mas a Chanel não é com Pharrell. A Dior é Louis Vuitton, né? Pharrell É na Louis Vuitton. Mas eu acho que ele tá fazendo agora. Se você pegar o primeiro desfile dele, não tava tão bom, porque você demora um tempo, né, pra entrar naquilo ali, entendeu? Eu acho que toda marca. E aí, quando eles começam essa dança da cadeira infinita, isso fica difícil, sabe? Fica, porque é aquilo que a gente já falou quando a gente estava falando da marca, do diretor criativo, né? A marca, ela tem a cara do diretor criativo ou a cara da marca? Assim, Ou a sabe? cara da marca. O quanto que o diretor criativo pode influenciar naquela marca sem descaracterizar ela, sem transformar a marca numa extensão dele e sem fazer a marca perder a identidade dela, Sem né? perder a identidade dela. E outra coisa, Karl Lagerfeld foi o primeiro estilista a assumir uma marca que não tinha o nome dele? Não, eu não sei dessa informação. Também não sei. Eu acho que não, mas eu não tenho certeza também da informação se ele foi primeiro depois da Chanel, você sabe? Eu acho que ele foi o primeiro, foi em 1983. Até lá foi ela, não foi? Depois que ela morreu, ficou sozinha? Quando que ela morreu? Boa pergunta. Ele entrou em 1983. Deixa eu ver quando que ela morreu. Ela morreu na década de 90, não foi? Eu acho que sim. Ela morreu na década de 90. 71, aham. Eu não tenho. Não, ela morreu em 71. Então ela morreu antes. 10 de janeiro de 71. 71, ele entrou mais de 10 anos depois. E antes com quem será que ficou a Chanel antes? Não sei, não fala aqui. Não coloquei essa parte. Quem? Depois que morreu. Vamos ver aqui. Ah, não. A sucessora Não. 2019, não. Foi depois do Karl Lagerfeld. Foi o Virgin Viard, que ficou depois do Karl. Aí ele saiu em 2024 e o Matthew Blaze assumiu em 2025. Mas antes eu acho que não teve ninguém. Eu acho também. A marca ficou sozinha, abandonada. Por isso que ela estava em decadência quando ele chegou. Bom, então ele chegou em 1983 e ficou até 2019. Eu acho que ele trouxe vida para Chanel. E ele trouxe, assim, eu diria um sex appeal que não tinha. Um refresco. É.
ele trouxe um refresco. E o Karl Lagerfeld não é conhecido por ser a pessoa mais fácil de lidar também, mas ele era infinitamente mais fácil do que a Coco, né? A Coco. Então ele fez muita. Gente, ele fez collab com a Riachuelo, né? Ele, não a Chanel. Ele era uma pessoa muito visionária. Ele era uma pessoa muito visionária. Ele teve coleção com a Melissa. Então, tipo assim, ele tava ali o tempo inteiro, a Chanel participava das coisas. Cara, pra mim, os desfiles mais fantásticos eram do Karl. Eu nunca esqueci aquele do... Eu acho incrível. Incrível. Todos os desfiles dele eram incríveis, era um acontecimento, assim. E revolucionário também, assim, numa época que já não era tão fácil ser revolucionário. Tudo já tinha que sido meio que inventado, né? É isso que eu falo da moda hoje. Também é muito difícil hoje um estilista marcar um tempo, assim, falar assim, nossa, estilista tal marcou os anos 2000, por isso, por aquilo. Não, porque não tem mais nada pra inventar. Não, já tá todas as saias aí, já tá tudo aí. E assim, é difícil um estilista conseguir criar algo que vai quebrar a bolha da moda e vai atingir a população inteira. Porque eu acho que esses estilistas que foram muito revolucionários, eles conseguiram quebrar a bolha da moda, sabe? Que nem a calça, não ficou só pra galerinha que curte moda, foi pra todas as mulheres do mundo, né? Então, assim, eu acho que hoje, que nem por mais incrível que um trabalho que o Matthew Blaze vai fazer na Chanel, ele vai ficar mais restrito, eu acredito, né? Não consigo enxergar. Claro que eu posso estar errado, ele pode fazer a gente calar a boca e criar algo que revolucione mesmo, mas eu não enxergo essa possibilidade. Eu enxergo uma possibilidade, tipo, mais incrível que seja o trabalho dele, seja um trabalho mais relevante para o mercado de moda, que só quem vai saber é esse grupo menor de pessoas, sabe? E eu também acho que hoje é muito mais difícil porque você precisa pensar se você não vai ser cancelado. Então, quando você vai criar uma coleção, você precisa pensar nisso. Você vai criar uma campanha que vem junto com a sua coleção, você precisa pensar nisso. E isso vai limitando. Então, eu também acho que o reflexo da moda hoje tá nessa limitação, né? Que, tipo assim, é tanta informação, que você não consegue trazer uma informação nova, né? Você não consegue ter um respiro no meio daquilo ali, que era por isso que na época deles, eles faziam essa revolução e eram ícones, são ícones, entendeu? Por causa disso. Outra coisa também é que na época do Karl foi ali, não sei se foi ele, mas foi nessa época que começou a ter a modelo que é a cara de tal marca. Que aí que foi nessa época que começou Naomi, Cindy, Kate Moss, Cláudia Schiffer. A Gisele veio 10 anos depois, né? Porque a Gisele é mais dos anos 90. Ela é um pouco mais novinha. Mais nova. Mas, tipo assim, foi nessa época que, tipo assim, fazia o desfile, fazia a campanha, aquela modelo, ela era modelo da Chanel, ela era aquilo ali, então aquilo ali, a modelo começou a ter cara, porque até então elas eram cabides, né? Elas começaram a ter ali Elas são a bonitinhas, relevância, né? Realmente, assim, e é legal quando a gente para lembrar, assim, vocês lembram, assim, eu lembro muito, assim, do início dos anos 2000, que a gente tinha aquela visão de que a carreira de top model era, assim, algo espetacular. Inclusive, a Chanel foi responsável por isso também, que dos grandes sinais que uma modelo estava com sucesso, era ela fazer a temporada da Chanel do Japão. Então, que eram sempre, né? Inclusive, eu tava ouvindo um podcast da Manu Bordache, conhece ela, que é a dona do Estilo Deluxe, ela contando que ela foi modelo da Chanel, que ela conseguiu isso, e que naquela época a Chanel dividia, né, a equipe que atendia o Japão na parte de cima e o Japão na parte de baixo. Se não me engano, ela ficou na parte de baixo. E ela contando que ela usava aquele look a temporada inteira, é o mesmo look para modelo a temporada inteira, então ela não faz troca de roupa na alta costura, né? Na alta costura funciona dessa forma. E ela falando que no final da temporada aquelas roupas são todas descartadas, porque as roupas já estão rasgadas, já estão gastadas, suadas, porque elas usaram a temporada inteira o mesmo look. Então aquela peça ela meio que é descartada. E elas contando que quando elas logo entraram, né? As brasileiras queriam as roupas. Não vai jogar fora, dá pra gente, não tem problema, a gente lava. Aí eles contando que não, né? Porque assim, para esse fica público, a imagem da marca, né? Para esse público, se você vê uma pessoa que não é o público usando uma peça original da marca, ela deixa de consumir. Então. Principalmente a alta costura, né? Para fechar, eu acho que a gente tem que falar que
o Karl Lagerfeld transformou a Chanel num espetáculo. Sim. Que ela não era antes, né? A Chanel Aham. era sempre muito ligada com esse negócio do menos é mais, Uhum. né? Aham, e eu acho que assim, é legal que a gente pensa assim, quando a Chanel começou com a marca, ela era muito inovadora, ela era muito à E frente era do seu antes da guerra tempo. também, né? Ela era muito à frente do seu tempo, né? Então ela pensava coisas que ninguém pensava e a marca era super disruptiva. Depois que ela morreu, pelo fato de ninguém ter assumido a marca parou no tempo. E aí quando o Karl Lagerfeld assumiu a marca, eu acho que ele conseguiu trazer essa modernidade para a marca. Porque ele também era fora do tempo, né? Porque ele também tinha essa visão, mas ele não abriu mão dos símbolos tradicionais. Então ele continuou usando muita corrente. A gente vê que a Chanel... Muita pérola até hoje. Muita pérola até hoje, mesmo na linha de acessórios. Tweed, que é assim... Tweed. É o ponto 1 da Chanel, todo desfile, não importa, até nos de resort tem tweed. Então, assim, e é engraçado que quando a gente começa a estudar realmente esses códigos, a gente vê, por exemplo, que corrente, não é só a corrente da alça da bolsa, ela é uma corrente específica, que ela é conhecida, ela tem todos uns paranauê lá, que ela é diferentona. E ele também, né, eles fazem, por exemplo, aquela barra com a corrente para trazer o peso da roupa. Sim. Então, esses são os detalhes que fazem alta costura. E como o Karl Lagerfeld não deixou de usar isso, então por isso ele não perde a identidade da marca. Concordo. Depois disso, nos anos 2000, a gente teve a expansão, os embaixadores da marca, que aí foi quando marcas começaram a falar de embaixadores. Daí E depois a vê gente também a teve... mudança do mundo, né? O E mundo foi a mudou. mudança do mundo. Igual hoje a gente não fala embaixador, hoje a gente tem os influenciadores, né? Uhum. Então, assim, a moda, ela precisa ir acompanhando essas mudanças e, principalmente, mudança na comunicação e no marketing, porque essas marcas vivem disso. Igual você estava falando da modelo, né, que você era referência como modelo quando você fazia essa temporada no Japão, hoje uma modelo, ela só é de fato uma modelo top 1 quando ela sai na capa da Vogue América. Se ela não saiu na capa da Vogue América, ela ainda não é, ainda falta isso pra ela conquistar, É verdade, né? assim, ela ainda não chegou no Ela não topo. chegou no topo ainda, infelizmente é assim que funciona, ela pode ter saído na Brasil, Itália, ela pode ter saído em todas, ela não saiu na capa da Vogue América, ela ainda não tem E esse... também, assim, tem o match, é outro evento. É outro evento, se você nunca participou, querendo ou não, ali também é, né? Uhum. São selos, né, de carreira, né, amiga? E aí o match eu acho legal, que assim, quando a gente fala que a gente é do mercado da moda, assim, né, quando a gente tá falando da marca, no match você não precisa você estar lá, mas a sua roupa precisa estar. Você pode até faltar, Se você mas não precisa ir. alguém muito importante tem que vestir sua roupa, tá? Bom, nos anos 2000, a gente teve a primeira coleção Cruise da Chanel, tá? Que foi feita por Karl Lagerfeld. E a gente teve a campanha do Coco Mademoiselle pela Kate Moss, que também foi uma explosão absurda, né? E aí, depois disso, a Chanel tem muitos perfumes, né? Que foram o boom aí. Que cresceu. As embaixadoras da marca nessa época eram a Nicole Kidman, a Keira, que eu não sei quem é, e a Gisele não entrou nessa época. A Gisele foi... sabe quem também? Elas começaram a aparecer em Gossip Girl, Sex and the City. A Chanel começou a entrar, e era isso que eu ia falar do Karl. Quando eu falo que o Karl era visionário, ele era uma pessoa de muitas relações, então ele gostava que a Chanel tivesse no meio disso, sabe? Tivesse na boca do povo. Sim, E não só na alta costura, não só desfile, não só campanha. Que aquilo fosse como uma cultura pop mesmo. Quem já assistiu Gossip Girl sabe quantos looks e quantas vezes isso foi falado lá dentro. Inclusive, o último desfile que saiu da Chanel, vocês viram? No desfile, não, a última campanha que ela fez, que foi no metrô de Nova York, né? Com aquela menina indiana, né? Uhum. Que eles encontraram no metrô, né? A história dela é fantástica. Bom, em 2010... teve um declínio criativo e dilemas atuais. A moda começou a perder espaço para Gucci e para Prada. A roupa caiu mais e a gente começou a falar mais de bolsa, cosmético e fragrância. Isso aí ficou relevante, mas isso é normal de mercado. A gente tem temporadas de altas e baixas de produto. Tem a época que a roupa vale mais, as bolsas valem mais. Hoje eu acho que quando a gente fala de luxo, os acessórios estão em primeiro lugar, depois vem a roupa. Com certeza. Eu acho que assim,
Primeira coisa que, assim, né, para uma mulher que vai chamar atenção na imagem dela é a bolsa, e para um homem eu acho que é o relógio. É o relógio, com certeza. É a bolsa, assim, sabe? Porque a bolsa ela te coloca num lugar ali do tipo de status. Hoje é isso. A bolsa e o relógio eles têm esse papel de status social, não é só um objeto, É, e um você, acessório. você chegar com uma bolsa da Chanel, infelizmente, não tem o que discutir. Né, assim, e no que ela vai influenciar? Ela vai influenciar, ela vai te falar, assim, que, né, como que as pessoas tendem a ler isso no ambiente corporativo. Por quê, né? Que é engraçado que quando a gente começa a trabalhar com isso, as pessoas começam a questionar a gente, mas por que que influencia? Se a outra bolsa pode ser tão bonita quanto, né? Não é esse o negócio, assim, não é esse o ponto. O que é avaliado ali é, tipo assim, essa pessoa é uma pessoa que tem sucesso. Portanto, se ela tem sucesso, o trabalho dela é bom, né? Então, o trabalho dela é bom, então ela pode se dar o luxo de se arrumar dessa forma. Então, assim, não é preciso você estar com a bolsa da Chanel, sabe? Mas é preciso você estar com uma bolsa que tenha uma qualidade, que mostre aquilo. A gente tem marcas aqui no Brasil que Temos. faz produtos tão bons quanto esses produtos de marcas de luxo gringa e não tem 1/3 do valor, só que eles passam essa mesma sensação. E eu digo mais, nesses ambientes, eu acho que o fato de não ter uma logo, de ser um design diferente, mas com uma qualidade que você vê que é legal, chama mais atenção, porque a pessoa fala, que marca que é? Você começa a ser uma pessoa interessante, sabe? Então, mas é importante que a gente entenda que o fato daquela bolsa não é a logo, mas é tudo a história Todo o contexto. que aquela história carrega, que aquela peça carrega. Concordo. E a imagem, ela é feita do todo, né, É. amiga? A imagem que você quer passar, ela é feita do todo, então não tem como fugir. Para concluir, a Chanel, ela foi revolução, ela foi exclusão também, né? Porque ela falou: isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Esse tipo de cliente eu quero, esse aqui não quer. Ela ainda é uma marca Bem elitista. elitista, né? Mas é uma marca genial, cheia de contradição. Eu acho que quando o Cow entrou, a gente ficou mais na paz. Mas antes, são várias fofocas que teve dentro disso. O Cal também tem algumas fofoquinhas, amiga. Tem que Tem! ele era racista, tem algumas Que ele coisas era muito racista, gordofóbico. gordofóbico, diz que ele era muito. Então, mas tem, A né? marca como um todo é gordofóbica. Mas eu acho que, assim, como um todo, a Chanel é a marca onde tudo começou, assim. Também acho, assim. Sabe? Eu acho que não tem. Puxou, né? Puxou, sabe? Ela andou para que todo mundo pudesse correr. Essa é a verdade. Bom, amamos Coco Chanel, espero que você tenha gostado da história dela. A gente vai trazer outras biografias por aqui. Conta que outras marcas você quer saber, da Elsa Schiaparelli, Dior, Gucci. Ai, Dior tem uma história fantástica também. Mas conta pra gente. Isso aí. Beijo. Tchau, Tchau.